Ela era só uma camareira, ou pelo menos era isso que todos viam. Ninguém imaginava que aquela moça simples, de olhar calmo e uniforme bordô, falava alemão fluentemente. Nem que um dia ela mudaria o rumo de uma reunião bilionária diante de investidores internacionais. Mas tudo começou com uma ligação, e com um milionário que, sem querer, ouviu uma voz que o mundo inteiro havia ignorado. Fica até o final, porque essa história mostra que o talento não grita, ele resiste. E às vezes, tudo o que alguém precisa é ser visto. Alice cruzava os corredores do hotel, 5 estrelas com passos silenciosos, como se fizesse parte das paredes luxuosas. Seu uniforme bordô estava impecável, os cabelos presos num coque discreto e os olhos atentos a cada detalhe das suítes que precisava limpar. Ninguém sabia que por trás daquele crachá de camareira Alice havia uma mente brilhante. Fluente em alemão, ex-estudante de engenharia, leitora voraz de manuais técnicos e biografias de inventores. Mas naquele lugar, tudo o que viam era alguém para trocar lençóis, reabastecer frigobares e não fazer barulho. O luxo do hotel contrastava com a simplicidade de sua vida. Morava com a mãe em um bairro modesto, depois de largar os estudos para cuidar dela quando ficou doente. A antiga bolsa que conquistou para estudar na Alemanha ainda era lembrada com orgulho, mas também com dor. A vida real tinha vencido os sonhos temporariamente, mas Alice nunca se esqueceu deles. Naquela manhã, ela terminava a limpeza do 14º andar quando o celular, vibrando no bolso do uniforme, interrompeu o silêncio do corredor. Olhou ao redor discretamente antes de atender. "Alô?", disse baixinho, já reconhecendo o número no visor. Do outro lado da linha, a voz calorosa de Frau Weber, sua antiga professora na Alemanha, a cumprimentou com entusiasmo. As duas conversaram por alguns minutos, rindo, trocando notícias. Alice contou que ainda não tinha voltado aos estudos, mas continuava praticando o idioma e lendo artigos técnicos sempre que podia. Ela falava com naturalidade, com uma fluência que surpreenderia qualquer um. Não sabia, porém, que havia alguém atrás de uma das portas entreabertas. André Lobato, milionário e CEO de um dos grupos empresariais mais influentes do país, estava hospedado na suíte presidencial. Tinha saído para atender uma ligação e, ao retornar, ouviu aquele alemão perfeito vindo do corredor. Parou por instinto, curioso. Pela entonação, não era uma turista, e pelo uniforme, era uma funcionária. Entre intrigado e desconfiado, observou pela fresta da porta. Viu Alice de costas, segurando o celular com delicadeza, sorrindo com leveza em uma conversa que parecia íntima, mas cheia de conteúdo. Assim que ela desligou, voltou a empurrar o carrinho de limpeza calmamente, como se nada tivesse acontecido. Mas para André, aquela cena havia plantado uma semente. No caminho para a próxima suíte, Alice cruzou com uma colega da lavanderia que a cumprimentou com um aceno apressado. Ela sorriu de volta, mas continuou no seu ritmo. Na sala de descanso do andar de serviços, pegou sua garrafinha de água e sentou por alguns minutos. Uma das recepcionistas, que também fazia intervalo ali, comentou: "Você fala outras línguas, né, Alice? Já ouvi você falando francês com um hóspede uma vez." "Um pouco", ela respondeu com humildade. "Mas falo melhor alemão. Estudei lá por 2 anos. A outra arregalou os olhos. "Jura? Você? E o que faz aqui?" Alice deu de ombros sem ressentimento. "Minha mãe ficou doente. Precisei voltar. E aí a vida foi indo, mas sigo estudando quando dá." Na saída do turno, já à noite, Alice passou pela recepção com a mochila leve nas costas. O hotel estava movimentado por causa do evento internacional marcado para os próximos dias. Entre os convidados, muitos estrangeiros, inclusive alemães. Ela ouviu um grupo conversando no saguão, reconheceu o idioma, mas seguiu seu caminho sem chamar atenção. No elevador, subindo para mais um andar de arrumação, encontrou-se com André.
Ele deu um leve sorriso, como quem cumprimenta por educação. Ela respondeu com um aceno sutil e olhos baixos, mas ele estava olhando para ela com outros olhos agora, porque aquela mulher invisível aos olhos da maioria tinha acabado de se tornar a incógnita mais interessante daquele hotel. Na manhã seguinte, Alice chegou cedo ao hotel. Como sempre, pegou seu crachá, conferiu o quadro de suítes e ajustou o coque antes de subir. Tudo parecia normal, mas alguém estava observando. André Lobato, o CEO hospedado na cobertura, tomava café na sala executiva do hotel com 2 assessores. Estava inquieto, mas tentava disfarçar. Enquanto os homens discutiam detalhes da apresentação do evento internacional, ele olhava em direção à porta, esperando algo que nem sabia explicar direito. A imagem da camareira falando alemão no corredor não saía de sua mente. Será que era verdade? Pensava. Ou só uma conversa decorada, daquelas que se aprende vendo filme. Mas havia algo diferente no jeito como ela falava. A cadência, a pronúncia, a segurança. Quem aprende por conta própria raramente fala com aquele brilho nos olhos. Ao sair da sala, viu Alice entrando no elevador com o carrinho de roupas limpas. Ela olhava para o visor, alheia. Ele apertou o botão e entrou junto. "Bom dia", disse casualmente. "Bom dia, senhor", respondeu ela com um sorriso polido. Houve um breve silêncio. Ele observava o painel mudar de andar. "Sabe", começou ele, virando-se um pouco, "ontem achei ter ouvido uma conversa em alemão vindo do corredor. Era você?" Alice se virou devagar. Seus olhos hesitaram por um instante. "Sim, senhor. Estava falando com uma professora minha, da época em que estudei na Alemanha." "É mesmo?" perguntou como quem não esperava essa resposta. "E o que você estudava por lá?" "Engenharia", disse com simplicidade. "Consegui uma bolsa. Fiquei um tempo, mas precisei voltar." Ele arqueou as sobrancelhas. "E agora está aqui como camareira." "Sim, minha mãe adoeceu. Precisei largar tudo para cuidar dela. Não me arrependo", completou com firmeza. O elevador parou. Alice saiu primeiro. André observou ela se afastar, movendo o carrinho com cuidado. Algo nele parecia desconcertado. Mais tarde, no fim do expediente, Alice passou pelo saguão onde alguns funcionários conversavam discretamente. "E aí, Alice, ouvi dizer que você fala até alemão", brincou Jonas, um dos garçons. "Vai acabar sendo promovida a gerente internacional." Ela riu sem graça. "Eu falo sim, mas só falo. Continuo com meu rodinho e minhas toalhas." "Devia usar esse talento, menina. Aqui ninguém valoriza a gente", disse uma colega da cozinha. Alice apenas sorriu. Já havia ouvido isso antes. Mas sabia que ninguém ofereceria oportunidades só por saber que ela falava bem. Na sala de monitoramento, no alto do hotel, André assistia a uma gravação de segurança. Havia pedido para ver o registro do corredor no momento em que ouvira a conversa. Assistia à cena com atenção. Alice falando ao telefone, sorrindo, gesticulando de leve. Em seguida, desligando e voltando ao serviço como se nada tivesse acontecido. "Você está escondendo um talento, mocinha", murmurou intrigado. No dia seguinte, durante uma checagem de rotina nas suítes VIPs, Alice limpava o quarto de André. Ele havia saído, deixando recado para não se preocupar com a presença dele. Mas pouco depois, ele retornou. "Ah, desculpe", disse ela, tentando sair. "Não, fique", respondeu ele, entrando com uma pasta de papéis. "Posso te fazer uma pergunta?" Alice assentiu, mesmo surpresa. Ele perguntou em alemão. "Você morou quanto tempo na Alemanha?" Ela parou e respondeu também em alemão fluente. 2 anos. Estudei na universidade de lá." André sorriu, impressionado, e voltou a falar português. "Sabe, Alice, eu já entrevistei muita gente para cargos importantes e conheci poucos que falam com tanta segurança, e menos ainda que tenham deixado tudo por amor à família."
Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, apenas disse: "Eu só fiz o que qualquer filha faria." Ele a encarou como se estivesse diante de alguém completamente diferente da funcionária comum que imaginava no início. O mundo precisa de mais gente assim. Alice agradeceu com um leve sorriso. Depois, continuou dobrando a toalha com perfeição, como se a conversa nunca tivesse existido. Mas naquele instante, ela havia deixado de ser invisível. O salão nobre do hotel nunca estivera tão movimentado. Arranjos florais impecáveis ladeavam as entradas. Garçons em trajes alinhados passavam com bandejas discretas e os convidados, muitos deles de fora do país, conversavam entre si em idiomas diversos. Era o dia da apresentação do projeto internacional liderado por André Lobato. Alice estava ali, como parte da equipe de apoio. Não deveria ser notada. Apenas limpar discretamente os cantos do salão, manter o brilho dos espelhos e garantir que tudo estivesse impecável. Mas por dentro, ela sentia algo diferente, um pressentimento, como se aquele dia fosse marcante, de um jeito que ainda não conseguia explicar. André, vestido com um terno impecável, subiu ao palco improvisado ao lado de sua equipe. Na primeira fila, empresários da Alemanha, investidores suíços e alguns nomes importantes do setor de tecnologia. Tudo havia sido preparado nos mínimos detalhes. O projetor foi ligado. A tela acendeu. Os slides surgiram com fluidez até a terceira transição. Um clique e nada. "Só um momento, senhores", disse André, tentando manter o tom calmo. O técnico de som se aproximou correndo. Verificou os cabos, apertou os botões do controle remoto. O projetor piscou, depois apagou de vez. "Travou geral, não responde mais", murmurou o rapaz. O burburinho entre os convidados aumentou. Alguns alemães trocaram frases rápidas em seu idioma nativo. Alice, de longe, entendeu perfeitamente. "Que amadorismo", comentou um deles. Ela apertou os dedos contra o pano que segurava. Não era com ela, mas doeu. No palco, André mantinha o rosto impassível, mas por dentro o sangue fervia. Tinha apenas alguns minutos para reconquistar a atenção daquelas pessoas, ou todo o investimento planejado para a expansão poderia ser perdido. "Alguém sabe reiniciar isso?", sussurrou uma das organizadoras. "Já tentamos. Ele não reconhece o sistema do pendrive. Deve estar bloqueado", disse outro. Alice deu um passo à frente, depois parou. Sentia o coração bater mais forte. Pensou em recuar, mas algo dentro dela não deixou. Respirou fundo. Caminhou até o palco. "Com licença, posso tentar?" Todos se viraram surpresos. Uma camareira pedindo para mexer no sistema? O técnico hesitou. André apenas observava. "Já tentei de tudo, moça. Só preciso de 2 minutos", disse ela com serenidade. O rapaz entregou o controle e se afastou. Alice subiu os degraus com passos firmes, mas discretos. Ajoelhou-se ao lado do equipamento, retirou o pendrive, acessou o menu interno da central, inseriu uma sequência de comandos. Tudo com naturalidade. André se aproximou curioso. "Você já trabalhou com isso?" "Trabalhei com prototipagem de interfaces na Alemanha. Reconheci o sistema assim que vi", respondeu ela, sem desviar os olhos. "Mais 2 comandos." A tela piscou, reiniciou e os slides reapareceram, agora com uma fluidez perfeita. O público aplaudiu, surpreso, mas o momento que viria a seguir foi ainda mais impactante. Enquanto André voltava ao microfone, um dos alemães murmurou, visivelmente incomodado. "Deixaram a faxineira salvar o dia." "Que nível?" Alice virou-se devagar e respondeu em alemão claro e firme. "O nível, senhor, é medido pela capacidade de reconhecer talentos, não pelo cargo que alguém ocupa." O salão inteiro ficou em silêncio. O homem corou. André, atônito, olhou para Alice como se a visse pela primeira vez. Os investidores cochichavam entre si, admirados. "Desculpe, qual o seu nome mesmo?"
perguntou um deles em inglês. Alice sorriu com respeito, mas firmeza. Alice Andrade. Sou camareira e ex-aluna de engenharia em Düsseldorf. O público reagiu com murmúrios surpresos e olhares curiosos. Em poucos minutos, ela havia deixado de ser invisível para se tornar a figura mais comentada do salão. André respirou fundo, retomou a apresentação, mas agora com um brilho diferente nos olhos. Terminou com maestria, apoiado por uma equipe mais confiante do que nunca. No fim do evento, enquanto todos se dirigiam ao coquetel, vários convidados perguntaram por Alice. Queriam conhecê-la, parabenizá-la, e mais de uma vez ouviu a mesma frase. Você não deveria estar limpando quartos, deveria estar construindo esse hotel. Alice sorria com humildade, sem deslumbramento, não buscava aplausos. Mas por dentro sentia um alívio, como se, pela primeira vez, alguém a tivesse enxergado além do uniforme. E André Lobato. Ele a observava de longe, silenciosamente impressionado. E sabia. O verdadeiro talento daquele evento não estava nos slides. Estava nos olhos de uma jovem que até aquele dia todos haviam ignorado. Na manhã seguinte, Alice caminhava pelos corredores do hotel como sempre, de uniforme limpo, cabelo preso e passos discretos, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Mas todos os olhares pareciam persegui-la, sorrisos, acenos, até alguns cumprimentos abafados, colegas de limpeza, garçons, recepcionistas, todos haviam ouvido falar da camareira que salvou o evento. Mas Alice continuava sendo Alice. Na sala de descanso, sentou-se para o café. Uma colega se aproximou. Foi verdade mesmo que você falou alemão com os investidores? Ela sorriu, tímida. Eu só entendi o que estavam dizendo e achei que precisava responder. Menina, você fez mais do que responder. Você deu uma aula. O pessoal do financeiro está comentando até agora. Alice agradeceu com um sorriso contido e voltou ao trabalho. Seu foco era outro. A mãe ainda precisava dos cuidados e sua realidade não havia mudado. Pelo menos era o que ela pensava. Mais tarde foi chamada à recepção. Alice Andrade, o Sr. Lobato quer falar com você. Agora. Ela engoliu seco. Pensou por um segundo se tinha feito algo errado. Caminhou até o elevador, ajeitando o uniforme. Suas mãos suavam. No andar executivo, uma funcionária a guiou até uma sala de reuniões privada. André estava lá, de pé, ao lado da janela, observando a cidade lá embaixo. Quando ouviu a porta, virou-se. Bom dia, Alice. Bom dia, senhor. Pode sentar, por favor. Ela obedeceu, sentando-se na ponta da cadeira com as mãos no colo. Antes de mais nada, quero te agradecer. O que você fez ontem foi mais do que admirável. Você não apenas salvou o evento, você expôs um preconceito que muita gente aqui dentro precisa rever, inclusive eu. Alice não disse nada, esperava por mais. Quando ouvi você falando alemão no corredor, confesso que achei curioso, mas imaginei que fosse apenas algo decorativo. Não esperava que você tivesse domínio, e muito menos que já tivesse estudado engenharia na Alemanha. Ela assentiu, mas com os olhos baixos. Deixei o curso quando minha mãe adoeceu. Tive que voltar. A vida apertou, sabe? Sei sim, e admiro a escolha que você fez. Muita gente se envergonharia de voltar e assumir um cargo como o seu. Mas você manteve a dignidade, trabalha bem, é educada e, agora eu sei, tem um conhecimento que muita gente aqui, com diploma na parede, não tem. Alice o olhou com um leve espanto. Não esperava ser vista dessa forma. Por isso quero te fazer uma proposta. Ela ficou imóvel. Estamos montando uma nova frente de projetos bilíngues, focados na expansão da rede em países da Europa Central. Precisamos de alguém que conheça o idioma, entenda a lógica técnica e saiba lidar com pressão. Ontem, você provou que tem tudo isso. Alice franziu o senho, cautelosa. O senhor está
Me oferecendo um cargo? Estou, mas não qualquer cargo. Você entraria como assistente técnica no núcleo de inovação. E não é caridade, é reparação. Você mostrou o que muitos aqui dentro não mostraram: coragem, conhecimento e domínio. Alice permaneceu em silêncio por alguns segundos. Eu não sei nem o que dizer. Diga o que quiser, mas não diga não sem pensar direito. Porque ontem foi só o começo. Ela respirou fundo. Eu só aceitaria com uma condição. André arqueou as sobrancelhas. Pode dizer. Preciso terminar meus estudos. Não quero ser só alguém com talento. Quero diploma, quero formação completa. Quero andar de cabeça erguida em qualquer lugar e ensinar meu caminho para outras meninas como eu. André sorriu. Isso não é uma condição, Alice. É um plano. Podemos te apoiar nisso. Ela sorriu pela primeira vez com liberdade. Então eu aceito. André estendeu a mão. Alice apertou com firmeza. Naquele instante, algo mudou. Não era só um acordo profissional, era o começo de uma nova história. Horas depois, o boato já se espalhava. A camareira virou engenheira assistente, mas Alice não se deixava levar pela euforia. Naquela noite, voltou para casa, preparou o jantar para a mãe, lavou a louça, trocou os lençóis do quarto. Como sempre. Só que algo dentro dela era diferente agora. Não por causa do cargo, mas porque finalmente alguém a tinha visto. De verdade. Alice acordou cedo, como sempre fazia. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. O uniforme de camareira pendurado atrás da porta agora dividia espaço com uma nova peça. Um blazer simples, azul marinho, que ela comprara em um brechó alguns dias antes. Era o que tinha, e ainda assim era o suficiente para começar. Na cozinha, preparou o café para a mãe. Dona Estela ainda se recuperava, mas sorria mais. Estava lúcida, carinhosa e naquela manhã parecia ainda mais orgulhosa. É hoje, filha? Seu primeiro dia? Alice assentiu, segurando a xícara com cuidado. É, mas é só o começo. Ainda tenho um caminho longo pela frente. Você já venceu só por ter sido você mesma. O resto é detalhe. Depois do café, Alice se arrumou diante do espelho com simplicidade e serenidade. Tinha os cabelos presos com elegância, usava uma calça preta social, sapatos baixos e o blazer. Debaixo do braço, uma pasta com seus documentos, anotações e um caderno onde ela rabiscava ideias desde os tempos da Alemanha. Quando entrou no saguão do hotel, os olhares foram inevitáveis. Mas dessa vez, não eram de julgamento. Eram de respeito. Até os funcionários mais antigos, que mal a cumprimentavam, agora desviavam o olhar com uma espécie de constrangimento. Ela subiu para o andar executivo com passos firmes, cruzou corredores que antes limpava em silêncio, agora como parte da equipe de inovação. Na sala de reuniões, André já a esperava, ao lado de outros 3 gerentes. Alice, seja bem-vinda oficialmente. Obrigada, Sr. Lobato. Hoje será uma reunião rápida. Vamos te apresentar a equipe, mostrar os fluxos do projeto europeu, e você já pode começar a acompanhar as reuniões técnicas. Ela assentiu, serena. Ao longo da manhã, Alice ouviu com atenção cada informação. Os termos técnicos, os gráficos, os cronogramas. Nada era estranho para ela. Pelo contrário, muita coisa ela já dominava desde os tempos de estudo na Alemanha. Ela fazia anotações, perguntava com respeito e quando teve a chance de comentar uma ideia, o silêncio foi instantâneo. Sua sugestão era clara, lógica e melhor que a de muitos ali. Impressionante, disse um dos gerentes. Você não está aqui por acaso. Alice agradeceu, mas por dentro não se envaidecia. Apenas sentia finalmente que estava onde sempre mereceu estar. Na pausa para o almoço, foi até o refeitório dos funcionários antigos. Sentou-se com um grupo de camareiras. Elas a olharam com admiração, mas também com cuidado.
Você já pode comer lá em cima com o pessoal do executivo, comentou uma delas meio tímida. Alice sorriu. Eu sei, mas aqui tem gosto de casa. E foi daqui que eu vim. Elas riram. A conversa seguiu leve e Alice ficou ali até a hora de voltar. À tarde acompanhou André numa reunião virtual com investidores da Alemanha. Era só para observar. Mas, quando um dos investidores fez uma pergunta técnica e complexa, André hesitou por um instante e então olhou para ela. Alice, ela se aproximou, traduziu com naturalidade e ainda respondeu parte do questionamento com clareza. O investidor assentiu, surpreso. Muito bom, impressionante. Alice agradeceu discretamente. Quando a chamada terminou, André se virou para ela. Você tem noção do que acabou de fazer? Fiz o que sei e o que me deixaram fazer. André sorriu. Essa foi a frase do ano. Nos dias seguintes, Alice passou a ser uma referência. Começaram a chamá-la para revisar relatórios, avaliar traduções técnicas, sugerir ideias. Em pouco tempo, sua presença virou essencial. Mas ela não se distanciava da origem. Toda semana, enviava parte do salário para um cursinho preparatório. Havia prometido a si mesma que terminaria a faculdade de engenharia. E terminaria. Certa tarde, André a chamou novamente em sua sala. Alice, estamos recebendo convites para conferências técnicas. Você pode nos representar em algumas? Ela hesitou. Eu não tenho formação concluída ainda, mas tem algo que muita gente com formação não tem, autoridade. Ela pensou por um instante e sorriu. Então, vamos mostrar isso ao mundo. Meses depois, uma nova reunião no hotel. Alice chegou com elegância e firmeza. Os convidados internacionais já a conheciam, a tratavam com respeito. Na sala, todos se levantaram quando ela entrou. Sentou-se à mesa, abriu seu caderno e cruzou os olhos com André. E começaram a reunião. Depois, Alice desce até o térreo. Vê uma nova camareira carregando um carrinho de limpeza. A moça parece exausta. Alice se aproxima, entrega uma garrafinha de água e um sorriso. Você está indo bem. Não desiste. A camareira agradece, sem saber quem ela é. Alice continua andando com a certeza de que agora é vista. E pode ajudar a enxergar outras também. Alice não precisou gritar, nem implorar por uma chance. Ela apenas fez o que sabia, com humildade, coragem e dignidade. E foi assim que transformou uma rotina invisível numa trajetória admirável. Não porque alguém lhe deu um favor, mas porque finalmente alguém viu o valor que o mundo inteiro ignorava. Porque às vezes o maior talento não está nos currículos. Está na resistência silenciosa de quem segue em frente, mesmo quando ninguém aplaude. E aí, quantos talentos silenciosos você já viu por aí? Trabalhando nos bastidores, sendo ignorados, mesmo carregando um brilho que ninguém se deu ao trabalho de enxergar. A verdade é que muita gente julga pela aparência, mas esquece que a grandeza mora nos detalhes invisíveis. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa de esperança hoje. E me conta aqui nos comentários o que você achou e de qual lugar você está assistindo esse vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhuma das histórias incríveis que compartilhamos aqui. A gente se vê na próxima história.